Encontros com o Futuro, hoje com Júlia Reina, Head de Marketing na Econ. Comigo na bancada, Rodolfo Ruiz, professor da SPM, e Gleriane Torres, professora da FIA Business School. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, com o World Observatory, e a Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Business no Brasil e no mundo. Júlia, muito legal te ter aqui com a gente. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente o que é a Econ. Obrigada pelo convite, boa noite. Bom, a Econ, como eu estava falando aqui mais cedo, é uma comercializadora de energia. É uma empresa que está... Esse ano a gente faz 22 anos de mercado. E o mercado livre de energia no Brasil tem 24, 25 anos. Então, a Econ é uma das percursoras no mercado livre de energia, né, como comercializadora. E até dezembro do ano passado, a gente brinca que o mercado era um. A partir de 1º de janeiro de 24, o mercado é outro, completamente diferente. Por quê? Até 23, o mercado operava apenas no modo atacado, que a gente chama, né? E a gente só atendia grandes indústrias no mercado livre de energia, porque era um mercado apenas acessível, por uma questão regulatória, né, uma questão jurídica, para grandes indústrias, né, com consumo acima de 500 kW. E em janeiro desse ano, dia 1º de janeiro, entrou uma nova regulação que abriu o mercado para qualquer empresa que consome energia em alta tensão. Então, antes o critério era alta tensão mais o nível de consumo. Hoje em dia, o critério é apenas alta tensão. Para você ter ideia, antes as faturas tinham que ser, no mínimo, R$50 mil por mês para você poder ter acesso ao mercado, né? E hoje, se você tem uma fatura de 2, 3, 10 mil reais consumindo em alta tensão, você já pode ter acesso. Então, o nosso principal papel hoje, a grande transformação da empresa e do setor, foi poder levar com mais acessibilidade do mercado livre de energia para pequenas e médias empresas, né? Acho que hoje é a grande mudança da empresa. A empresa se reestruturou completamente em 2023 para atender esse mercado. Então, a gente reflete muito as mudanças da indústria também. Júlia, explica um pouquinho. Vocês produzem ou distribuem ou fazem os dois? A gente faz tudo. A gente, dentro do mercado de energia, a gente faz um pouco de tudo. A gente é uma produtora de energia, né? A gente gera energia através de usinas. A gente tem 3 usinas no interior de São Paulo, em Limeira, e a gente está terminando a construção de uma usina em Parapuã. Biomassa, não? Não, usina de energia solar mesmo. Ah, solar. E a gente trabalha no formato de assinatura de energia solar para um público específico, porque o formato de usinas, a gente tem que conectar a energia na distribuidora regional. Então, por exemplo, em Limeira, que é onde a gente tem essas 3 usinas, Santa Rita 1, 2 e 3, a gente só pode fornecer energia para quem está dentro da Electro, que é a distribuidora regional. Em Parapuã, é Energisa Sul-Sudeste, então a gente só pode distribuir energia para quem está conectado à Energisa Sul-Sudeste. Então, tem essa particularidade. Mas a principal vertente de negócios da Econ é o mercado livre de energia, né, que a gente chama de comercializadora, porque a comercialização da energia ela é a compra e venda de múltiplos fornecedores para qualquer consumidor que esteja em alta tensão. Então, esse é o nosso core business hoje, né? Como eu falei, até ano passado ele funcionava de um jeito e a partir de 1º de janeiro desse ano ele mudou completamente. Então, mudou o jogo, mudou a forma de trabalhar. Acho que é por isso que eu estou aqui também, né? Porque a Econ não tinha uma área de marketing, ela tinha uma área mais voltada para a comunicação institucional, corporativa. E por conta desse atacado ter virado varejo, né? Que a gente chama do atacarejo, porque é um varejo que são empresas, né? É o varejo do B2B. A gente precisou modernizar a empresa e modernizar as estratégias de aquisição de cliente também. Então, hoje a gente fala muito de catequização. A gente está catequizando o mercado para mostrar para os pequenos e médios Todo que eles momento também... de levar a palavra. É muito interessante pensar que vocês estão levando, né, então, novas soluções para pequenas e médias empresas. E como é que fica o público feminino, aproveitando que nós duas estamos aqui na bancada? Existe algum programa específico para o público feminino? Como é que vocês estão olhando isso? Olha, é muito legal, porque quando eu entrei na Econ, era uma empresa majoritariamente masculina, assim como eu arrisco dizer que quase 100% das empresas do setor de energia, né? Um setor que até 2020, 2021, né? Ali na época de pandemia,
Você ia em eventos do setor, nos palcos as discussões eram majoritariamente concentradas em homens, né, em porta-vozes homens. E hoje você vê que o mercado prega por diversidade, né? Então, outro dia até uma pessoa que estava organizando um evento do setor me ligou e falou: você tem alguma porta-voz mulher para indicar para a discussão do painel tal? A gente está precisando colocar mais mulheres na discussão. E a gente, com muito orgulho, anunciou esse ano que a empresa, hoje em dia, tem um quadro de 52% de mulheres. Que legal. Né? Então, é um desafio muito grande para mim, como uma das principais lideranças femininas na empresa, junto com a Carla Cardillo, que é a nossa CFO, o nosso time de RH, poder levantar, né, essa bandeira mesmo e promover essa diversidade, porque a gente tem visto, os resultados da empresa mostram que a diversidade é saudável, né? Ela faz sentido. Então, a gente tem buscado levantar essa pauta. A gente fez até um grupo dentro da empresa que a gente se encontra, as mulheres se encontram para discutir as pautas e para, né, tratar justamente das questões que a gente sabe que são muito particulares, né, que a gente passa. Muito interessante. Muito bem. Você é head, então, de marketing, Sim. né? Que bacana. Você poderia dar algumas dicas, assim, para quem estiver ouvindo, como é que faz uma estruturação de uma área de marketing? Olha, eu estava aqui conversando até com o professor Rodolfo há pouco, né? Que eu estou ficando especialista em estruturar áreas de marketing do absoluto zero, porque essa já é a terceira ou quarta vez que eu faço Ainda mais isso. empresas B2B, né? Exato, e o B2B ele é muito específico, né? Fala só pro setor. Não é qualquer estratégia que você desenha para aquisição É um que marketing funciona para industrial, B2B. assim. Mas, por outro lado, eu sempre gosto de pensar que por trás de uma decisão sempre tem um ser humano numa empresa, né? Então, a gente não deixa de falar com humanos. E o Branding Decon, né? Uma das nossas grandes premissas é ter uma comunicação humana. A gente gosta de prezar muito por isso, assim. A gente até segura um pouco a mão nas automações, trabalhar com inteligência artificial. A gente tem várias coisas muito bem estruturadas de tecnologia, inovação dentro da empresa, mas no contato com o outro a gente tenta ainda ser muito humano. Eu acho que o principal é você entender o que de fato a empresa precisa e fazer uma análise muito, muito assertiva do mercado que ela está inserida. Porque eu vejo hoje que se não fosse eu ter muitos dados de mercado, eu talvez não tivesse conseguido estruturar as estratégias que eu estruturei. E quanto mais a gente navega por novos caminhos e testa novas estratégias, mais eu vou aprendendo. Então, eu acho que a regra número 1 do marketing, que vale para B2B, vale para B2C, vale para energia, ou vale para qualquer coisa, é testar. Né? E eu acho que eu fui corajosa de comprar algumas batalhas na Econ, que é a empresa que eu tô hoje, quando eu falei, deixa eu fazer diferente do que o setor está fazendo, sabe? Ninguém no setor fazia lives no YouTube, por exemplo. E a gente vem fazendo faz quase um ano já, desde junho do ano passado, e elas são um grande sucesso. Elas são um grande sucesso para um canal específico, que é o nosso canal de aquisição de parceiros comerciais. Para esse público funciona. Eu testei fazer para clientes e não funcionou. Mas eu aprendi, né? Então, a gente foi aprendendo e eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Econ foi pensar no que a gente chama de quick win, né? Como é que eu vou ganhar a confiança dessa diretoria? Primeiro, eu preciso de uma vitória rápida. Preciso conquistar alguma coisa que vai me dar resultado rápido. Então, primeiro, vai buscar aquela coisa que vai te dar resultado rápido para você ganhar tempo, confiança, né? Sim. E depois você vai buscando estruturar todos os pilares. Então, eu, por exemplo, comecei pelo rebranding, né? A gente estava em processo de rebranding, a empresa precisava mudar a cara dela por conta dessa nova fase de mercado para atingir novos públicos. E aí eu fui buscar uma forma de colocar esse rebranding na rua que me ajudasse a comunicar com públicos diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi... os canais da empresa eram muito corporativos, sabe? Era só texto, coisas, né, imagens duras. Falei, não, vamos colocar gente ali. A pessoa quer ver pessoa, a gente quer ver gente. Com certeza. Né? Então, eu perguntava muito para os diretores da empresa, que são os fundadores e estão lá até hoje. É muito sensível você mexer na casa de alguém, né? Claro. Mas você já foi chamada para essa mudança ou não? Foi um espaço que você... Eu fui chamada pelo, hoje, meu gestor, que é o COO da empresa, para estruturar a área do zero. Ele falou, cheguei aqui e não tem marketing.
Eu confio em você, eu sei que eu vou entregar isso na sua mão de olhos fechados e vai acontecer. E a gente é uma ótima dupla, assim, porque ele me traz muitos insumos também. Acho que uma segunda coisa muito importante para o marketing é você entender profundamente, se propor a entender profundamente a estratégia da empresa, né? A estratégia corporativa. Aqui a empresa se propõe, aonde ela quer chegar. Para poder desmembrar. No curto e médio prazo, porque isso impacta muito nos canais que você vai trabalhar. Né? Então, como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi o rebranding. Eu tirei aquela coisa chapada corporativa, trouxe pessoas para os canais, né? Daí depois a gente vai trazendo outras camadas de complexidade, né? Eu fui trazendo as campanhas de performance, que, putz, a gente errou pra caramba antes de acertar. Porque é isso, não tinha muito benchmark. O setor também não sabia muito bem o que eles estavam fazendo. Assim, os concorrentes também não estavam acertando muito. Então, eu acho que eu trouxe muitas coisas de outros setores da indústria que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com B2B na indústria têxtil, por exemplo, né? Trouxe alguns aprendizados. Mas eu acho que você trazer coisas de outros setores que se aplicam, você ousar um pouco também, né? Não adianta a gente só ficar copiando a concorrência. Claro. E, Júlia, conta um pouquinho, quando você fala de parceiros comerciais que vocês trazem, com que ideia? No momento de revenda do que... Porque você falou que vocês compram de mais produtores e revendem. Isso focando no pequeno e médio empresário? Isso focando em todos os nossos clientes de mercado livre de energia. A comercialização, ela é o que viabiliza o mercado livre de energia, né? No mercado livre de energia, o consumidor ele tem a possibilidade de consumir energia de diversas fontes. Ele não precisa necessariamente entrar no monopólio, né? Que é o que nós, consumidores pequenos na nossa casa, pagando a nossa fatura da não tem opção, da que é o mercado cativo. A gente não tem opção, que é o mercado cativo, exatamente. No mercado livre, através de uma comercializadora, ele pode negociar. E daí ele negocia diversas fontes, né? Então, a gente preza pelas renováveis, mas não necessariamente toda comercializadora negocia energia renovável. Ah, então tem comercializadoras do Mercado Livre que não usam renovável? Sim, tem comercializadora que comercializa gás, etc. Então, a gente preza por isso, faz parte do nosso revolucionamento, focar 100% em energias renováveis. E, Júlia, é difícil entender a dificuldade de venda. Sim. Porque você está vendendo um produto mais barato, sustentável, e que chega da mesma forma, não precisa mudar a estrutura, instalação. Sim. Você falou tudo, a dificuldade é exatamente essa. Se você fosse um cliente, você ia falar, tá bom demais para ser verdade, não é possível. Onde é que está a enganação aqui? Essa é a dificuldade. Porque não vai ter risco de fornecimento ou não fornecimento. Não tem, porque a distribuidora tá na rede. Continua entregando, exato. A nossa maior dificuldade da venda, e acho que é aí que entra um marketing bem feito, né? Sim. Um bom storytelling, uma boa estratégia de canais, né? A gente tem que trabalhar todas as etapas, desde o conhecimento. É justamente essa questão de ser um mercado novo. A gente está levando sustentabilidade e rentabilidade, porque a gente gera uma economia, para pessoas que talvez antes vissem energia renovável como algo inacessível. Tem que investir muito dinheiro num painel solar, tem que ter um super espaço, incidência. A gente está vendendo isso de uma forma muito prática, né? E os clientes perguntam muito para a gente aonde a gente ganha dinheiro, já que a gente está vendendo economia, né? E a gente é super transparente, a gente ganha no spread. A gente compra por um valor e vende por outro. E a gente ganha nessa diferença. E a gente é super transparente. Júlia, em relação à pessoa que produz e consome localmente, a única vantagem que essa pessoa tem, apesar de ter o custo do investimento e o retorno do investimento, é o fato de não ter o imposto, né? Porque... tem a questão do imposto, na verdade, também tem a questão... Eu acho que a principal vantagem de você ter um sistema próprio e também de você estar no mercado livre de energia, a gente fala muito sobre isso, é a questão do maior controle, né? Você tem uma previsibilidade financeira muito maior. O que para uma empresa pequena é muito mais interessante, é por isso que é, né, tão importante a gente saber contar essa história, né? Saber usar os argumentos certos para o público certo. E acho que é isso que o marketing se propõe a fazer, né? Tem uma questão que é muito importante, que é a oscilação das bandeiras tarifárias, né? Acho que todo mundo que está nesse estúdio aqui passou pela crise aí, da energia em 2021, que as bandeiras tarifárias chegaram até a bandeira roxa, e teve um aumento muito grande nas faturas de energia. E se teve um aumento para a gente em casa, vocês imaginam como não teve na indústria. E para uma pequena e média indústria principalmente, onde o custo com energia pode ser até 40% do custo fixo, 40%. É um impacto gigantesco na sua rentabilidade e às vezes até na sua condição de se manter
né, vivo como uma empresa. A gente sabe como é difícil ser empresário no Brasil hoje. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas que a vantagem não é só economizar até 35% na conta de energia do seu negócio. É você também conseguir controlar as oscilações tarifárias da energia. Porque no mercado... livre de energia, você não está sujeito à alteração de bandeira. Não tem alteração de bandeira? Não, porque você faz contrato de 3 a 5 anos, você compra energia antecipada. Então são 3 vantagens. São várias vantagens. São várias. Você consome energia renovável de uma forma acessível, Okay. você economiza até 35% na conta de luz, que pode impactar até 40% do seu custo fixo, ou seja, se você for considerar, você pode ver que no final, uma empresa de pequeno, médio porte consegue ter quase 10, 15% de economia no seu custo fixo total. Né? É muito impactante. E olhando para o mercado inteiro, para os stakeholders que trabalhavam até então nesse segmento que vocês entraram agora por conta, enfim, do que você explicou de 1º de janeiro, como é que o mercado se acomodou? Eu acho que o mercado ainda não está acomodado. Eu acho que ele está incomodado, para falar a verdade. Porque o que eu vejo é que a gente está um pouco carente de uma liderança que se proponha a, de fato, educar o consumidor. Eu vejo, porque eu vim do setor solar, e no setor solar a gente tinha uma associação muito forte e que pautava muito a mídia. E trazia muito essa pauta para o dia a dia dos consumidores. E isso, eu não tenho dúvida, assim. Eu sou uma jornalista de formação muito, muito fã da mídia e do impacto que ela causa. E eu tenho certeza absoluta que isso fez com que a roda da energia solar girasse mais rápido. Né? Essa grande difusão do assunto da energia solar e dos seus benefícios na grande mídia, na mídia de grande alcance. E no mercado livre de energia eu ainda não sinto essa força. Então, eu acho que o mercado não está acomodado, eu acho que ele ainda está muito carente de uma liderança que se proponha a educar o consumidor de forma ampla, abrangente e com isonomia, sem qualquer vínculo com qualquer empresa. Se essa educação acontecer, naturalmente virão mais clientes? Sem dúvida alguma. E vocês estão preparados para atender? O mercado está preparado? Acho que esse é o grande desafio. Eu brinco com o meu chefe que eu falo assim, ó... eu vou colocar um monte de cliente para dentro. Ele falou, ele fala para mim, deixa o carrinho capotar. A hora que o carrinho capotar, a gente vê o que vai fazer, né? Um problema bom de resolver. Exato. Se for esse o problema, é um problema bom. Então, eu acho que todo mundo está se estruturando para uma operação grande. A gente é bem cuidadoso nesse sentido, assim, a gente vai crescendo conforme a operação vai crescendo. Mas eu acho que ainda falta chão para a gente chegar lá, assim. Não a gente porque eu acho que a gente está... Tem meses que a gente está todo mundo maluco, descabelado, mas eu acho que o setor como um todo, assim. Acho que falta muita difusão dessa informação ainda. E, Júlia, vocês estão pensando em investir em outros lugares, em outras estruturas? Como é que está o planejamento de vocês de negócio? Então, a gente tem investido em usinas, né? A gente está com mais uma usina de energia solar em construção e a gente vai ter mais algumas ainda esse ano, focado na modalidade de assinatura de energia solar, que daí é para clientes de baixa tensão, né, que também querem consumir energia solar, energia renovável e ter desconto. Mas é um desconto menor para baixa tensão. E a gente também está buscando outros produtos. Por exemplo, hoje a gente trabalha bastante com os I-RECs, que a gente chama, né, que são certificados de energia renovável. E a gente também trabalha com créditos de carbono. Né? A gente está estruturando, inclusive, uma consultoria. A gente hoje comercializa créditos de carbono. Então, a Econ se propõe a ser uma comercializadora que propõe diversas soluções de sustentabilidade para pequenas, médias ou grandes empresas. Quando se diz baixa tensão, são condomínios? Consumidores normais como nós. Na sua casa é baixa tensão, na minha casa é baixa tensão. Faz sentido... Desculpa. Imagina, pode falar. Faz sentido condomínios residenciais contratarem em conjunto? Sem dúvida. Inclusive, tem muitos condomínios que estão em alta tensão. E a gente também migra eles para o mercado livre de energia. Inclusive, condomínios corporativos, né? Acho que são os mais... não sei se a SPM, por exemplo, mas universidades e escolas também normalmente estão em alta tensão. E são um bom público para esse segmento. Perdão, você divide o poste da Enel? Você não divide, na verdade, porque a energia continua chegando pela própria Enel. A própria Enel continua te entregando energia.
A diferença a é, geração. antigamente, no modelo cativo, o consumidor compra a energia e compra a entrega, né, a distribuição da Isso, mesma empresa. isso. No Mercado Livre, ele compra a distribuição da mesma empresa local, mas ele compra a carga que ele consome, ou seja, o consumo dele, de uma outra fornecedora que fornece pela própria distribuidora. Mas a conta de luz que eu vou receber em casa, eu vou receber pela Enel. Normal. Mas com desconto. Quando você está no Mercado Livre, você recebe 2 faturas. E quando você faz assinatura solar, você também recebe 2 faturas. A fatura do consumo, né, da compra da energia. Eu brinco que a gente dá para fazer um paralelo com o e-commerce. Né? Sim, sim. Você compra de um e-commerce lá, que é um site, um produto, Sim. mas a logística que vai te entregar é terceirizada. E quem É a conta mesma isso coisa. para a Enel? A gente faz todo o processo de que a gente chama de denúncia. É muito engraçado esse nome, inclusive, né? É feito de propósito. Né? Mas é curioso, porque as pessoas sempre acham que isso é muito burocrático, que é problemático. E a gente mitiga toda a burocracia para o cliente. Assim, o cliente só tem que assinar uma procuração e a gente faz todo o processo burocrático, tanto com a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, como com a distribuidora local. Aqui em São Paulo, no caso, é a Enel, mas tem diversas no Brasil inteiro. A gente atende o Brasil inteiro. Realmente não tem notícia ruim. Não tem. Eu juro que não tem, Mas eu acho gente. que falta Mas notícia. Falta. Tá aí a ação de marketing. Até a burocracia. Cacarejar isso. Pois é. Mas a a gente- assinatura mínima é de 1 ano, eu posso fazer por mais, pode ser cativa para sempre, sei lá. A assinatura solar é diferente do Mercado Livre, né? A gente chama de geração distribuída compartilhada. A assinatura, a gente produz energia na nossa própria usina e hoje a gente só vende para quem tem fatura dentro da Electro, que é Ok. a Pro distribuidora onde a nossa usina está conectada. É um pouco diferente essa modalidade da assinatura. A assinatura não tem fidelidade, você pode ficar quantos meses você quiser, sair quando você quiser sem multa. E o desconto é um pouco menor, né? Uma modalidade um pouco diferente. No Mercado Livre, a gente costuma fazer contratos de 3 a 5 anos. Para o cliente é mais vantajoso fazer um contrato de mais longo prazo, porque ele consegue comprar uma energia muito mais barata. Pensa que você está comprando energia para daqui a 5 anos. Sim. Né? E a gente sabe, né? Inclusive hoje de manhã eu assisti um videocast com uma pessoa muito importante do setor, que é o Dr. Edivaldo. Ele falou que a tendência até 2030 é o custo da energia aumentar muito. Por quê? Porque a gente vai consumir muito mais e a nossa capacidade de gerar energia não é tão grande quanto a nossa capacidade de consumi-la. Sim. Então, inclusive, ele cravou isso num evento do Valor Econômico que eu tive presente no mês passado, que a energia renovável é a única solução para atender a demanda crescente de consumo de energia no Brasil. É, porque Pra fazer compensar uma o aumento. usina hidrelétrica, meu Deus do céu, né? Exato. Demora. E uma usina solar, a nossa, por exemplo, É ficou de rápido. pé em menos de 6 meses. Ó, Júlia, fantástico. Muito obrigado por você ter vindo. Imagina. Incrível ver bacana. o setor de vocês e ver agora como o marketing é importante. É. Mas você chegou na hora certa e já merece uma equipe maior. Obrigada, tá vendo? Júlia, Obrigada, obrigado. gente. Foi Foi um muito prazer. bom. Cheia Foi de muito bom boas ter você. notícias. Que bom. Obrigada pelo convite.